Em coletiva de imprensa a respeito da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do circo, CPI da cortina de fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério apontou como Renan Calheiros confessou que foi cometido um crime no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ademais, o parlamentar expôs os estratagemas do comando da CPI para criar uma cortina de fumaça e obliterar reais investigações de corrupção. Marcos Rogério argumentou: é uma grande cortina de fumaça na CPI, construção de narrativa, cortina de fumaça. O que na verdade está acontecendo aqui é um grande esforço do G7 da CPI para ocupar o tempo construindo narrativas acusatórias conspiratórias contra o governo Bolsonaro para impedir que a CPI avance para investigar realmente corrupção. O que aconteceu no Consórcio Nordeste, o que aconteceu nos estados, o que aconteceu nos municípios. Nesta toada, o parlamentar esmiuçou a tática que estaria sendo empregada pela panela que controla a CPI. Para não investigar o que aconteceu com os bilhões de reais, gastam o dia todo para fazer uma conversa que não dá em nada. Houve contratação dessa vacina? Não. Houve pagamento? Não houve. Houve pagamento de vantagem indevida? Não. O único ponto era perguntar se houve pedido e avançar para o próximo. Não é isso que o G7 quer. O G7 quer enrolar, gastar tempo, criar cortina de fumaça, um circo. É tentar desgastar a imagem do governo Bolsonaro, independente de produzir resultado ou não do ponto de vista da investigação. Nesta esteira, o senador apontou como Renan confessou que um crime foi cometido no âmbito da CPI. Hoje houve um episódio lamentável. O relator da CPI, Renan Calheiros, confessa o cometimento de um crime dentro da CPI. Ele diz que recebe de um internauta uma informação, documentos sobre falas do senhor Cristiano com o coronel Marcelo Blanco. Como esse internauta teve acesso a documentos sigilosos da CPI? Houve hackeamento? Houve vazamento seletivo de informações? Alguém deu acesso ao internauta? Estamos diante de um fato grave. Você não pode, em nome da investigação, cometer crimes. O que vimos na CPI foi o cometimento de um crime. Não pode um gabinete virtual paralelo comandar a CPI. Ademais, o senador foi enfático ao abordar a tentativa de convocação do general Braga Neto, ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Chega a ser ridícula essa insistência. Estamos diante de um clássico caso da teoria do crime impossível. Assista. Boa tarde, senador. Senador, o depoimento do senhor Marcelo Blanco, ele está ajudando no esclarecimento das negociações para a compra das vacinas? O que o senhor está achando do depoimento? O depoimento de hoje é uma grande cortina de fumaça na CPI, porque nós temos ali apenas um episódio que deveria ser objeto de aprofundamento nas investigações, em relação ao encontro onde estiveram juntos o senhor Dominguete, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Dr. Roberto, e o coronel Marcelo Blanco. Porque naquele caso, há uma denúncia, o senhor Dominguete fez uma denúncia de que houve um pedido de propina. E nesse caso, o pedido de propina trata-se de crime de corrupção passiva. Havendo crime, é corrupção passiva. Portanto, é um crime formal, que independe do resultado. Apenas o fato de solicitar, de pedir, caracterizaria o crime de corrupção passiva. Então, como houve uma denúncia, ele estava presente, é testemunha do fato, caberia questionar a ele se houve ou não o pedido de propina. Porque o senhor Dr. Roberto esteve aqui, negou que tenha havido. Ele vem e diz: não houve pedido de propina, não houve vantagem indevida, sequer houve aprofundamento da conversa com relação à aquisição de vacina. Todo o resto é construção de narrativa, é cortina de fumaça. Por quê? O que na verdade está acontecendo aqui é um grande esforço do G7 da CPI para ocupar o tempo construindo narrativas conspiratórias, acusatórias contra o governo, para impedir que a CPI avance realmente para investigar corrupção de verdade. O que aconteceu no Consórcio Nordeste, o que aconteceu nos estados, o que aconteceu nos municípios. Então, na falta ou na decisão de não querer investigar
o que aconteceu com bilhões e bilhões de reais, eles gastam um dia todo para ficar fazendo uma conversa que não dá em nada. Eu pergunto, houve contratação dessa vacina da Davat? Não, não houve. Houve pagamento de alguma coisa? Também não houve. Alguém recebeu alguma vantagem indevida? Não, não recebeu. O único ponto, repito, era a acusação do pedido de propina. Era simplesmente perguntar a eles se houve ou não esse pedido, e a partir daí, o depoente está dispensado, vamos chamar o próximo depoente, e você avança com a CPI. Mas não é isso que o G7 quer. O G7 quer aqui enrolar, gastar o tempo, é a cortina de fumaça, é o circo, é você tentar desgastar a imagem do governo, independente se vai produzir resultado ou não, do ponto de vista da investigação. Eu acho que a CPI está se transformando num lugar de descrédito, e hoje um episódio lamentável, que o relator confessa para a CPI o cometimento de um crime dentro da CPI, quando ele diz que recebe de um internauta uma informação, documentos sobre falas do senhor Cristiano com o coronel Marcelo Blanco. Como é que esse internauta teve acesso a documentos sigilosos dentro da CPI? Houve hackeamento? Ou houve vazamento seletivo de informações? O que aconteceu? Alguém da CPI deu acesso a algum internauta? Ou seja, nós estamos diante de um fato grave. Eu sou a favor da investigação, tem que se investigar. Agora, você não pode, em nome da investigação, cometer crimes. E o que nós vimos acontecer na CPI ali hoje foi a prática de um crime num processo de investigação. Aquilo que infelizmente aconteceu na Lava Jato e que acabou gerando prejuízos para o Brasil, porque houve anulação de uma série de decisões da Lava Jato, foi justamente porque em algum momento o devido processo não foi obedecido. Até nisso a CPI está copiando algumas práticas que não são do devido processo legal. Eu espero que eles reflitam sobre o que aconteceu hoje e mude essa prática. Não pode um gabinete paralelo, um gabinete virtual paralelo, dominar a CPI, comandar a CPI. A gente precisa fazer a coisa obedecendo às regras. Senador, e sobre o depoimento de amanhã do Ailton Cascavel, o que o senhor espera desse depoimento de amanhã? Olha, assim, o depoimento do ex-deputado Ailton Cascavel, ele atuou no Ministério da Saúde, é um depoimento que eu confesso que não vejo, assim, até agora não consegui entender qual é a lógica da convocação do ex-diretor, do ex-integrante do Ministério da Saúde, Ailton Cascavel. Porque o argumento de fundo para a convocação dele foi o fato dele ter atuado no Ministério da Saúde em um período de tempo, sem ter sido nomeado, como se isso fosse uma prática criminosa. A mesma situação teve aquela doutora Luana, também esteve no Ministério atuando sem ter nomeação. E eles não criminalizaram, e eles não fizeram nenhuma acusação. Assim, obviamente que a vinda dele aqui vai dar oportunidade, né, aos membros de fazer questionamentos sobre o que aconteceu naquela fase. Mas não, até esse momento não tenho conhecimento de qualquer denúncia contra ele, de qualquer suspeita contra ele. E até antecipo aqui o que eu vou falar amanhã. O Cascavel foi alguém que atendeu os parlamentares de forma muito atenciosa no Ministério da Saúde. Prefeitos, vereadores, deputados federais, senadores, sempre foram muito bem atendidos por ele. E ele sempre procurava, de alguma maneira, ajudar a encaminhar esses pleitos. Inclusive hoje conversei com vários senadores, até da oposição, me dando testemunho de que ele realmente cumpria esse papel. Então a vinda dele aqui na CPI amanhã é uma vinda que, para mim, talvez sirva, né, para apresentar um pouco de como funcionou o Ministério naquele período, né, a relação dele com o ex-ministro Pazuello, mas eu confesso que não sei qual é a real motivação do G7, da oposição, na convocação do Cascavel. É uma pessoa que, repito, das vezes que procurei a ele lá,
e outros senadores também aqui, sempre procurou ser atencioso com os parlamentares, com os prefeitos, enfim. Mas o depoimento está marcado, amanhã ele vem aqui, espero que possa trazer boas informações e falar daquilo que o Ministério da Saúde fez. Porque a oposição fica fazendo aí discursos, narrativas, acusações, só que a narrativa da oposição não encontra respaldo no que está acontecendo no Brasil real, porque se tem vacina chegando no braço dos brasileiros, essa vacina foi comprada e entregue pelo governo federal, pelo governo do presidente Bolsonaro. Os governadores e prefeitos que falaram que ia comprar vacina e entregar antes, ninguém conseguiu. Se estivesse esperando vacina de prefeitos e governadores, até hoje os brasileiros não tinham vacina. Então é bom que ele venha e possa dizer o que foi feito, como foi feito, para hoje a gente ter aí quase 150 milhões de brasileiros já com a primeira dose da vacina e outros tantos milhões já com a segunda dose. Eu acho que é uma oportunidade da gente trazer à CPI um pouco do que aconteceu e como aconteceu nesse período tão difícil da vida nacional. Senador, e sobre a convocação do ministro da Defesa, Braga Neto, como o senhor avalia? Bom, o ministro Braga Neto, ontem nós tínhamos um requerimento prevendo a convocação dele, mas esse requerimento foi retirado de pauta, porque se fosse votado ontem seria derrotado. Então o autor acabou retirando esse requerimento. Eu acho absolutamente desnecessário, inoportuno, inconveniente essa convocação, porque não acrescenta nada à investigação. Nada absolutamente. O fundamento para a convocação do ministro Braga Neto era o fato dele ter coordenado uma reunião onde alguém teria discutido a hipótese de um decreto para mudar bula de... É como alguém está no ano 2021, né, falando de um assunto lá de 2010 que já foi exaurido e que não tem qualquer mais sentido. Esse assunto já foi longe demais, sabe? Chega a ser ridícula essa insistência. É atribuir valor ao que não tem valor. Alguém consegue em algum lugar do mundo mudar bula de remédio por decreto? No Brasil isso é possível? Não. Você está diante de um clássico caso da teoria do crime impossível, mas eles ficam insistindo. Então acho que a vinda dele aqui, a não ser que surja outros fatos, nesse momento acho absolutamente desnecessária. Obrigada, senador. Obrigado, gente. Um abraço.